Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje do curso de Álgebra 1. A nossa última aula síncrona da disciplina. A gente vai fazer mais uma revisão sobre os mesmos assuntos que a gente viu na semana passada, falando sobre construções de, de corpos finitos, né? Aquele exemplo que usa basicamente o assunto inteiro, e sobre extensões de corpos. é, Polinômios irredutíveis, critérios de irredutibilidade, certo? É basicamente tudo isso. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Ó. Vamos pegar, construa um corpo, exemplo, construa um corpo com 25 elementos. Pronto, qual que é a ideia aqui? Então, a gente tem que olhar para esse 25 e escrever ele como a potência de algum primo, tá? Então, isso aqui seria 5 ao quadrado. Esse 5 da base e esse 2 do expoente, eles dizem algumas informações para a gente. O 5 da base indica para a gente que eu tenho que olhar é, em Z5, coeficientes em Z5, e o 2 indica o grau do polinômio que eu tenho que considerar, certo? Tem que passar por algum polinômio aqui, um polinômio irredutível que eu tenho que descobrir, que seja do segundo grau, onde? Com coeficientes onde? Em Z5. Então, daí que eu tiro de onde que a gente vai iniciar, tá certo? Então, ó, primeiro passo aqui seria procurar por um polinômio irredutível de grau 2 com coeficientes em Z5. Então, em Z5 de x, certo? Isso aqui vale sempre que a base for um número primo, tá? Na hora que eu escrever esse 25 aqui como 5 elevado a 2, esse método que eu vou mostrar só funciona porque 5 é primo. Se fosse 36, que seria 6 ao quadrado, esse método não ia funcionar porque 6 não é primo. Beleza? Funciona sempre. Agora, para o que a gente sabe fazer, que a gente aprendeu aqui na disciplina, a gente vai poder fazer se o expoente que aparecer aqui for no máximo igual a 3, certo? Porque é mais fácil verificar se o polinômio é irredutível quando ele tem grau no máximo 3. Basta ver se ele não tem raízes, certo? No corpo que eu estou considerando. Porque o Z5 aqui, ó, como a base é um número, é um número primo, a gente viu que ZP é primo, né? Sempre que P for um número primo. Então, isso aqui é um corpo. Então, eu sei que eu tenho o algoritmo da divisão, por exemplo, aí. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou determinar quem que é esse polinômio irredutível de grau 2 em Z5 de x? Certo? Inicialmente, lembra que Z5 é um corpo com 5 elementos. Então, ele vai ser quem? Vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. E eu tenho que buscar agora algum polinômio de grau 2. Eu vou começar supondo que esse polinômio é mônico, então que o coeficiente líder dele é 1. E eu vou ter as seguintes opções. Eu vou poder pegar, por exemplo, x ao quadrado mais x mais 1, por exemplo. Certo? Nenhum polinômio desses em que esse termo aqui seja zero vai ser irredutível, tá? Porque zero já é raiz. Tá? Então, como é que eu vejo que se esse polinômio aqui é irredutível ou não? Eu tenho que testar se todos esses elementos aqui do Z5, tenho que ver se algum deles é raiz. Se algum deles for raiz, ele não é irredutível, ele vai ser redutível. E se nenhum deles for raiz, então ele é irredutível. Então, vamos fazer o teste. Zero é raiz? Não, se eu substituir, eu vou ter zero ao quadrado mais zero mais um dá um.
Vamos chamar esse polinômio aqui de P de x. P de zero dá 1, beleza? P de 1 dá 1 ao quadrado mais um dá 3, então 1 não é raiz. P de dois dá quanto? Dá 4 mais 2 mais um, dá 7. 7 relativamente a módulo 5 é a mesma coisa que 2, né? Então, 2 também não é raiz. 3 é raiz, aí eu vou ter 3 ao quadrado dá 9, mais 3 mais um. Isso aqui dá 13, que módulo 5 é a mesma coisa que 3. Então, 3 também não é raiz, porque não deu zero aqui. E pronto, 4, que é o último que falta, é raiz. Aí eu vou ter basicamente é, é 4 elevado a 2, que dá 16, mais 4, mais um dá 21, que módulo 5 é congruente a 1, né? Então, nenhum desses deu zero, quer dizer que esse polinômio não tem raiz, certo? Não tem raiz, não tem raiz em Z5. Como ele é do segundo grau, isso já me garante aqui que esse polinômio é irredutível, tá certo? É irredutível porque é do segundo grau e não tem raízes, beleza? Então ele é irredutível. Beleza, maravilha. Irredutível por quê? Porque ele é do segundo grau, não tem raízes e os coeficientes estão em um corpo. Maravilha. Então já tenho meu polinômio. Os passos seguintes não tem muita coisa para fazer, é só seguir meio que uma receita. Eu vou olhar para o anel quociente do meu anel de polinômios, Z5 de x, pelo ideal gerado por esse polinômio irredutível que a gente descobriu. Bem, aqui eu dei sorte que eu descobri já logo de cara quem que era esse polinômio, mas imagina que algum desses aqui, desses caras aqui, esse P de zero, esse P de 1, enfim, algum desses tivesse dado zero. Se algum deles tivesse dado zero, aí esse polinômio não seria irredutível, eu tinha que testar outro polinômio. Eu substituía agora, eu testava x ao quadrado mais x mais 2, por exemplo, e ia verificando, até achar algum que não tivesse nenhuma raiz, certo? Então, pronto. Esse anel quociente agora aqui, ele é um corpo. Quais os passos da argumentação para justificar por que que isso é verdade? Pronto, o primeiro passo é que x ao quadrado mais x mais um é irredutível. Logo, o ideal gerado por ele é um ideal maximal. Ideal maximal é o quê? Como a gente falou antes, é um ideal, né? Então, é um subconjunto não vazio de um anel que é fechado para diferenças de elementos dele e é fechado para multiplicação por elementos do anel. Tá? Então, aqui eu tenho todos os múltiplos polinomiais de x ao quadrado mais x mais um, certo? Dentro de Z5 de x. Isso é um ideal e é maximal por quê? Porque o único ideal de Z5 de x que contém ele propriamente, ou seja, que contém ele, mas que é diferente dele, é o anel Z5 de x inteiro. Então, ele é um ideal, é um ideal maximal. E sempre que eu faço o anel quociente de um anel por um ideal maximal, o que eu obtenho é um corpo, certo? Sempre, tá? E pronto, quociente por ideal maximal
sempre é corpo. Então, ok, eu já sei que esse cara aqui é corpo. Vamos chamar é, esse corpo de K. Eu tenho que mostrar agora que K tem 25 elementos. Qual que é a ideia para mostrar que K tem 25 elementos? Então, pronto. Esse é o último passo, 3. É argumentar que K tem 25 elementos. Mostrar que K tem a quantidade de elementos que a gente quer. Então, pronto, eu estou com um anel quociente, né? Então, eu estou em Z5 de x, certo? Quociente por x ao quadrado mais x mais um. Esse que é o meu K, que é o corpo K que a gente está trabalhando. Como que são elementos que estão aqui? São classes de congruência, módulo, esse ideal aí do denominador. Então, eu vou pronto, quando é que dois polinômios, 15 de x, estão na mesma classe, módulo, certo? Esse ideal. Então, quando que eles serem congruentes, módulo, esse ideal. Quando a diferença entre eles é múltipla de x ao quadrado mais x mais um. É a mesma coisa que a gente fazia lá atrás, quando considerava o anel Zn, o anel dos inteiros, certo? Do módulo n. Quando é que eu dizia que a e b eram congruentes módulo n, quando a diferença entre eles é múltipla de n. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que dois polinômios de Z5 de x são equivalentes aqui, são congruentes módulo esse ideal do denominador, quando a diferença deles for múltipla de x ao quadrado mais x mais um. Então, eu vou iniciar, certo? Os elementos em geral daqui do K são da forma f de x barra, tá? Os elementos de K são da forma f de x barra. Então, K ele é o conjunto dos f de x barra, onde f de x pertence a Z5 de x. São as minhas classes de congruência, módulo esse ideal aí do denominador. Então, eu vou iniciar aqui olhando para esse f de x. E como eu quero ver restos da divisão, né, por x ao quadrado mais x mais um, lembra que no Zn de x eu estou olhando para os restos módulo n, né? Resto da divisão por n. Então aqui eu vou olhar para os restos da divisão por x ao quadrado mais x mais um. Vou começar com esse polinômio f de x aí e vou usar o algoritmo da divisão que eu sei que existe aqui, porque Z5 de x é um corpo, e vou dividir f de x por x ao quadrado mais x mais um, obtendo um quociente e um resto. Então, eu pego esse f de x e divido um f de x genérico por x ao quadrado mais x mais um. Posso fazer isso porque Z5 é um corpo. Então, Z5 de x vai ter algoritmo da divisão. Então, obtendo Q de x e R de x, e R de x em Z5 de x, tais que f de x, que é o meu dividendo, é igual ao quociente vezes o divisor é x ao quadrado mais x mais um, mais o resto. E o resto ou é zero, ou tem grau menor do que o divisor. Então, o resto, ele é um polinômio no máximo do primeiro grau, né? Então, I R de x seria algo assim, AX mais B. Com A e B em Z5, certo? R de x é um polinômio com coeficientes em Z5, tá? Então, por isso que o A e o B estão em Z5. Pronto, maravilha. Então, vê só, se eu pego essa equação aqui e jogo esse R de x lá para o outro lado, vai ficar o quê? Eu vou ter f de x menos r de x é um múltiplo
de x ao quadrado mais x mais um. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que esses dois polinômios aqui são congruentes módulo x ao quadrado mais x mais um. É a mesma coisa, certo? Então, isso aqui equivale também a dizer que f de x é congruente a r de x módulo esse ideal, x ao quadrado mais x mais um. Pronto, e agora? Se eles são congruentes módulo esse ideal, quer dizer que eles são representantes da mesma classe quando eu considero o anel quociente. Eles são iguais quando eu considero o R de x. Então, em K, né, que é o nosso Z5 de x, quociente pelo ideal, x ao quadrado mais x mais um. Daí, eu concluo o quê? Que o K, ele é o conjunto de todos esses f de x aqui, ó, f de x com essa barra em cima. Mas eu não preciso considerar todos os f de x com coeficientes em Z5 possíveis. Por quê? Porque eu acabei de ver aqui que para qualquer f de x genérico que eu escolher, sempre tem algum outro polinômio com grau no máximo um, que é esse resto aqui, que é representante da mesma classe, que é congruente a ele, módulo, o ideal da gente. Então, ao invés de eu escrever o K desse jeito, eu vou escrever o K considerando apenas polinômios com grau no máximo um. Então, o K seria da forma AX mais B, a classe disso daqui, beleza? Onde A e B estão em Z5. Ok. Isso aqui, por outro lado, vai ser escrito como A vezes a classe de X mais B, onde A e B estão em Z5. E aí, agora eu vejo o seguinte, ó. O A e o B são elementos de Z5. Então, eu tenho cinco escolhas possíveis para o A e cinco escolhas possíveis para o B. Cinco escolhas possíveis para cada. Eu posso escolher o 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, lembra aí da disciplina de princípios de contagem. Se eu tenho cinco escolhas possíveis para o A e cinco escolhas possíveis para o B, e as escolhas são independentes, o total de possibilidades que eu tenho para formar algum elemento desse K é 5 vezes 5, 25. Por isso que ele K tem 25 elementos, certo? Então, o número de elementos de K é 5 vezes 5, 25. E aí está finalizado. Então, são muitos passos, beleza, mas é meio que uma receita, tá? Não tem muito mistério, não, o que fazer. Depois que você acha quem é o polinômio irredutível, com o grau certo e no anel certo, que é uma parte meio que você precisa sair vasculhando mesmo, tá? O resto é repeteco, não tem mistério, não. É só você repetir tudo que foi feito aí. Considerar esse anel quociente e argumentar que ele é um corpo, porque o polinômio é irredutível, então o ideal é maximal, então o quociente vai ter que ser um corpo. Depois você argumenta que esse corpo tem 25 elementos, como? Usando o algoritmo da divisão, obtendo o quociente e o resto, e argumentando que um elemento genérico daqui tem representante da sua classe que pode ser tomado como um cara de grau no máximo um aqui, que é o resto da divisão, tá? E aí você olha para os coeficientes aqui no final. Ó. Eu tenho cinco escolhas para esse, tenho cinco escolhas para esse aqui, 5 vezes 5, 25. Querem que eu repita algo aqui sobre esse exemplo? É não, né? É tranquilo? Ok, então vamos ver algum outro exemplo agora.
Calcule o grau da extensão dos racionais, acrescentando raiz de 2 e raiz de 5, certo? Sobre os racionais. Então, ok. O que é que eu tenho isso aqui? O que é isso? Isso aqui é o menor corpo que contém os racionais, raiz de 2 e raiz de 5. É o corpo gerado por raiz de 2 e raiz de 5 sobre os racionais. Então, eu estou pegando os racionais, estou acrescentando raiz de 2 e depois estou acrescentando raiz de 5. Eu posso ver dessa maneira. Então, a gente costuma fazer uma torre de corpos que seria algum diagramazinho assim. Eu começo com os racionais, como eu fiz isso aqui. Começo com racionais, acrescento raiz de 2 e em seguida acrescento raiz de 5 a esse aqui. Esse aqui seria aquele raiz de 2 acrescentado raiz de 5, que é possível demonstrar, não vou fazer isso não, mas pela definição mesmo você faz. É a mesma coisa que acrescentar os dois de uma vez, ok? Eu não vou demonstrar isso não, mas é igual. Como que eu determino quem é o grau de uma extensão? Eu tenho que descobrir qual é o grau do polinômio mônico, certo? De menor grau, que tem esse número aqui como raiz, com coeficientes aqui. Então, quem que é algum polinômio com coeficientes racionais que tenha raiz de 2 como raiz? E a gente chama polinômio minimal de raiz de 2 sobre os racionais. Quem é um polinômio? Quem é que é o polinômio minimal de raiz de 2 sobre os racionais? É um polinômio que tem que ser irredutível, tá? Mas a gente vê isso depois, mas que tenha raiz de 2 como raiz. Quem que seria? Raiz O de 2 menos polinômio 2. x ao quadrado menos 2. Pronto. Então, x ao quadrado menos 2 é o polinômio minimal de raiz de 2 sobre os racionais. Então, deixa eu escrever isso aqui. X ao quadrado menos 2 é o polinômio mônico de menor grau que tem raiz de 2 como raiz. É o polinômio minimal de raiz de 2 sobre os racionais. Daí eu concluo o quê? Que o grau dessa extensão aqui é 2. Beleza? O grau dessa extensão é 2. E o grau dessa extensão aqui? De Q de raiz de 2 subindo para Q de raiz de 2 e raiz de 5. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir algum polinômio, tá certo? Que tenha raiz de 5 como uma de suas raízes e que tenha coeficientes aqui. Bem, Q de raiz de 2 é um corpo, é o menor corpo que contém os racionais e raiz de 2. Então, esse aqui contém os racionais, tá? Então, se eu souber algum polinômio que tenha raiz de 5 como raiz e que tenha coeficientes racionais, então esse polinômio vai ser um possível candidato a minimal de raiz de 5 sobre Q de raiz de 2, certo? Por que que é mais difícil a gente considerar agora nessa segunda extensão aí de cima? Porque agora os coeficientes podem estar em Q de raiz de 2. Então, eu poderia ter algum polinômio, por exemplo, assim, ó, x ao cubo menos raiz de 2 x ao quadrado mais 1. Esse polinômio está em Q de raiz de 2 de x. Então, eu poderia, na extensão de cima, ter raiz de 2 no meio desses coeficientes aqui. Enquanto na extensão de baixo, como o corpo aqui de baixo da base é os racionais, eu só posso ter coeficientes racionais. Mas em cima eu posso ter coeficientes que envolvam raiz de 2. Mas então, quem é que seria um polinômio? Não vou pensar agora que seja que seja o redutível ainda, tá? Mas algum polinômio que tenha raiz de 5, certo, como raiz, e que tenha coeficientes porque é de raiz de 2. Então, um polinômio
que tem, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Que tem raiz de 5 como raiz e coeficientes em Q de raiz de 2, seria o quê? Bem, seria x ao quadrado menos 5. Se eu perguntasse um polinômio. Pode falar, Emerson, diga. Ô, professor, esses polinômios toda vez tem que ser mônico, é? É mônico sempre, é. Sempre com Sempre. coeficiente de líder igual a 1. Beleza? Certo. Pronto. Se a minha pergunta aqui agora, nesse segundo item aí, fosse o seguinte: diga um polinômio que tem raiz de 5 como raiz e com coeficientes racionais. O que vocês iam dizer? X ao quadrado menos 5, né? Naturalmente seria esse. Agora, um polinômio que tenha raiz de 5 como raiz e coeficientes em Q de raiz de 2. Que seria um possível? O mesmo, porque racionais estão dentro de Q de raiz de 2. Então, se eu tenho coeficientes racionais, eu também tenho coeficientes em Q de raiz de 2. É a mesma coisa que falar o seguinte, ó. Se o polinômio tem coeficientes nos racionais, ele também tem coeficientes reais? Tem, porque os racionais estão dentro dos reais, tá certo? Como os racionais estão dentro de Q de raiz de 2, se eu tenho algum polinômio com coeficientes racionais, esse polinômio também tem coeficientes em Q de raiz de 2. Agora, esse polinômio é irredutível ou não? Bem, se ele for irredutível, então eu sei que o grau da extensão aqui vai ser 2, certo? Deixa eu pegar outra cor. Aqui, pronto. 2 se x ao quadrado menos 5. Bem, eu sei que ele é irredutível sobre os racionais. Por quê? Por causa do critério de Eisenstein. O critério de Eisenstein diz que 5 divide todos os coeficientes aqui, menos o líder, e 5 ao quadrado não divide o coeficiente independente. Então, ele é irredutível. Sobre os racionais. Mas será que ele é irredutível ainda sobre Q de raiz de 2? Pode ser que não. Se esse polinômio ainda for irredutível sobre Q de raiz de 2, o grau é 2. Agora, se ele não for irredutível mais, aí o grau é 1, certo? Bem, quem que seria um polinômio do primeiro grau que tem raiz de 5, certo? Como raiz. X menos raiz de 5, né? Eu sei que x ao quadrado menos 5 é a mesma coisa que x mais raiz de 5 vezes x menos raiz de 5. Então, esse aqui também é mônico e também tem raiz de 5 como raiz. Se o minimal não for esse, então ele tem que ser esse aqui. Só que se o minimal for esse, isso quer dizer o quê? Que raiz de 5 pertence àquele raiz de 2. Essa é a parte mais importante agora, tá? Então, o polinômio minimal de raiz de 5 sobre Q de raiz de 2, ou é x ao quadrado menos 5, ou é x menos raiz de 5. Porque o único polinômio mônico do primeiro grau que tem raiz de 5 como raiz é esse. Então, para eu saber se pode ser esse, eu tenho que ver o quê? Se esse polinômio tem coeficientes onde? Aqui. Se tem coeficientes aqui. Então, x ao quadrado, desculpa, x menos raiz de 5 pertence àquele raiz de 2 de x, ou ainda, raiz de 5 pertence àquele raiz de 2. Essa
resposta vai dizer para a gente, se raiz de 5 pertencer àquele raiz de 2, então esse polinômio x menos raiz de 5 pertence àquele raiz de 2 de x, então o minimal vai ser esse aqui. E aí o grau dessa extensão aqui vai ser 1. Agora, se raiz de 5 não pertencer àquele raiz de 2, então x menos raiz de 5 não pertence àquele raiz de 2 de x, e aí o minimal vai ser x ao quadrado menos 5. E aí o grau da extensão vai ser igual a 2. Tá certo? Então, um resultado lá também do curso que a gente viu é que se o grau da extensão é 2, então eu sei como que é o formato do Q de raiz de 2. Uma base para Q de raiz de 2 sobre os racionais. Lembra que quando eu tenho uma extensão de corpos, o corpo maior pode ser visto como um espaço vetorial sobre o menor. Então, os vetores estão aqui e os escalares estão aqui. Mas uma base, como é que eu acho? É 1 e raiz de 2. Se fosse aquele raiz de 5 e sobre os racionais, seria o quê? Seria 1 e raiz de 5. Então, quer dizer que os elementos do Q de raiz de 2 são de que maneira? Combinações lineares, racionais, de 1 e raiz de 2. Então, ele é da forma A mais B raiz de 2, onde A e B são racionais. Então, para a gente verificar se raiz de 5 é elemento de Q de raiz de 2, a gente tem que ver se a gente consegue escrever raiz de 5 da seguinte maneira: como algum racional mais outro racional vezes raiz de 2, com A e B racionais. É possível fazer isso? Vamos tentar, certo? Primeira coisa vamos fazer o seguinte, vamos elevar aqui de ambos os lados a 2, tá? Então, se eu elevo aqui ao quadrado de ambos os lados, vai ficar 5 igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então caso 1, AB, A vezes B, desculpa, diferente de zero. Se A vezes B for diferente de zero, então eu posso aqui a gente isolar esse A vezes B, certo? Desculpa, a gente pode dividir por A vezes B e isolar o raiz de 2. Então ficaria o quê? Ficaria raiz de 2 igual a 5 menos A ao quadrado menos 2B ao quadrado sobre 2AB. Sobre 2AB. Bem, 5 é racional, A ao quadrado é racional, 2B ao quadrado também é racional e 2AB também é racional. Então esse número aqui é um número racional. Só que raiz de 2 não é racional, né? Então isso aqui é um absurdo. Então não é possível que A vezes B seja diferente de zero. Então vamos para o segundo caso. A vezes B é igual a zero. A e B são racionais. Então, se eu tenho uma multiplicação de dois deles dando zero, é porque um dos dois é zero. Então, no primeiro caso, né, aqui dentro seria A igual a zero. Se o A for zero, então fica o quê? Essa equação ali de cima. Fica raiz de 5 igual a B raiz de 2. Tá? Multiplicando por raiz de 2 dos dois lados, vai ficar 2B igual a raiz de 10. Ou raiz de 10 igual a 2B. 2 é racional, B é racional, então raiz de 10 é racional. Absurdo de novo, porque raiz de 10 não é uma raiz exata, né? 10 não é quadrado perfeito. E raízes quadradas só são racionais quando quem está dentro da raiz, né? É um quadrado perfeito. E segundo caso aqui seria se o B fosse zero. Se o B for zero, a equação lá em cima fica raiz de 5 igual a A, mas o A é racional. Então, raiz de 5 é racional. Absurdo mais uma vez.
que é que a gente está observando, então, é que essa equação aqui, ela é impossível. Ela é impossível de ser resolvida com coeficientes A e B racionais. Ou seja, o que é que a gente está, então, concluindo? Que raiz de 5 não pertence àquele raiz de 2. Daí, o polinômio minimal de raiz de 5 sobre q de raiz de 2 de x é x ao quadrado menos 5. Então, quer dizer que esse grau da extensão aqui é 2, porque o polinômio minimal também tem grau 2 sobre esse corpo aqui, tá? Com coeficientes aqui. Então, qual que é o grau da extensão inteira? Da extensão inteira, de lá de baixo dos racionais até aqui em cima, tem um resultado que a gente viu que diz que o grau de extensões é multiplicativo. Então, se daqui para cá é 2 e daqui para cá também é 2, o grau geral é 2 vezes 2. Beleza? Então, isso aí finaliza esse exemplo. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta aqui? Diz o Emerson, pode falar. Não teria como eu começar logo pelo polinômio x ao quadrado menos 5, não, professor? Por Einstein, Então, provando que ele é irredutível. x ao quadrado menos 5, você consegue garantir que ele é irredutível sobre os racionais usando Eisenstein, tá? Só que aqui eu não quero ver se ele é irredutível sobre os racionais, não. Eu quero ver se ele é irredutível sobre aquele raiz de 2 agora. Aí Eisenstein só vale se eu estiver vendo sobre o q de x ou z de x. Sobre q de raiz de 2 de x, aí já não vale não. Eu tenho que usar outro argumento. Tá certo? Ah, entendi. Certo. Por isso que teve que fazer mais essa argumentação aí do outro slide, tá? Senão, já ia direto. Mas, infelizmente, não pode. Você só sabe aí que Eisenstein garante que x ao quadrado menos 5 é irredutível sobre os racionais, com coeficientes racionais, né? Mas com coeficientes em q de raiz de 2 aí a gente não sabe é, 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 a princípio. Bora ver mais um Entendi. exemplo. Eu tava fazendo um aqui e tava dando errado. Foi por isso que. Ah, beleza. Beleza, beleza. Vamos ver outro aqui. Calcule o grau da extensão Q de raiz de 2 e raiz cúbica de 2 é, de 3, tá? Sobre os racionais. Então, pronto, seguindo a mesma ideia da outra, a gente vai ter assim, ó, racionais. Aí a gente pode subir aqui, acrescentar raiz de 2. E daqui acrescentar raiz cúbica de 3. Ou fazer na outra ordem. A gente inicialmente acrescenta raiz cúbica de 3 e depois acrescenta raiz de 2. A ordem que acrescenta dá no meio. A gente sabe quanto que é o grau aqui dessa extensão, né? Qual que é o grau para essa extensão? Eu tenho que achar quem é que é o polinômio mônico de menor grau com coeficientes racionais que tenha raiz de 2 como raiz. Quem é que é esse polinômio? X ao X ao quadrado quadrado menos 2. menos 2. Pronto. Então, com isso, eu sei que o grau dessa extensão aqui debaixo da esquerda é 2. Agora, essa aqui. Quem que é o polinômio minimal de raiz cúbica de 3 sobre os racionais? Então, quem que é o polinômio mônico de menor grau
que tem raiz cúbica é, de 3 como raiz. Então, o que é um polinômio irredutível que tem raiz cúbica de 3 como raiz? Raiz cúbica de menos 2. X ao cubo X ao menos cubo 2. menos 2, isso. Desculpa, x ao cubo menos 3, né? Menos 3, porque é raiz cúbica de 3. 3. Aí por que que ele é irredutível? Por Eisenstein de novo. 3 divide todos os coeficientes menos o líder, e 3 ao quadrado não divide o meu coeficiente independente. Então, aqui é 3. Bem, então eu tenho que saber agora que grau que eu boto aqui e que grau que eu boto aqui. Vamos chamar esse grau daqui da esquerda de A e esse grau daqui da direita de B. Então vamos pensar o seguinte, mesma ideia do exercício de antes, daquela questão que a gente fez agora. Então, primeira observação, eu não sei quem é A. Para saber quem é A, eu tenho que saber o quê? Quem é que é um polinômio que seja irredutível, que tenha raiz cúbica de 3 como uma de suas raízes, mas que tenha coeficientes aqui, ó, que é de raiz de 2. Então, pode ter raiz de 2 no meio dos coeficientes. Então, não vou me preocupar ainda em quem que é o irredutível, quem que é o minimal, não. Mas, quem que é um polinômio, algum polinômio, certo? Qualquer, que tenha raiz cúbica de 3 como alguma de suas raízes, e que tenha coeficientes aqui. Lembra, os racionais estão dentro desse corpo aqui, tá? Estão dentro desse aqui. Então, se eu souber algum polinômio com coeficientes racionais que tenha raiz cúbica de 3 como raiz, eu também sei algum polinômio com coeficientes nesse corpo maior que tem raiz cúbica de 3 como raiz. Então, pronto. Quem que seria algum polinômio, certo? É um polinômio com coeficientes em Q de raiz de 2 que tem raiz cúbica de 3 como raiz. Pensa no óbvio. Ignora inicialmente que ele tem que ter coeficientes em Q de raiz de 2. Pensa que ele tem que ter coeficientes nos racionais. Aí você já deram a resposta. Quem é que é um polinômio com coeficientes racionais que tem raiz cúbica de 3 é como uma de suas raízes? X ao cubo menos 3. Por que que esse serve? Porque se ele tem coeficientes racionais, ele também tem coeficientes aqui. Porque esse corpo contém os racionais. De novo, mesma ideia de dizer o quê? Se um polinômio tem coeficientes racionais, ele também tem coeficientes reais, porque os racionais estão contidos nos reais. Tá claro? Tá claro ou não? Beleza. Então, esse polinômio aí é um polinômio que tem raiz cúbica de 3 como raiz. O minimal é o de menor, é o de menor grau. Então, se ele é o de menor grau, o grau da extensão é no máximo quanto? 2. Oi? 2. 3, né? É no máximo 3, porque eu 3, já é. sei algum polinômio com grau é 3 que serve, e o minimal, que é o que vai me dar o grau da extensão, é o de menor grau. Então, se tem algum já que serve com grau 3, o menor grau possível vai ser no máximo 3, né? Pode ser um, pode ser 2 ou pode ser 3 no máximo. Não pode ser maior que 3, porque eu já sei algum com grau 3 que serviria. Pode ser que esse não seja irredutível, mas aí o grau vai ser menor, mas maior não tem, não, aí mas maior agora é impossível. Daqui, o que é que a gente pode concluir então? Que o grau dessa extensão aqui da esquerda, de Q de raiz de 2 até Q de raiz de 2 e raiz cúbica de 3, esse A aqui,
é menor ou igual a 3. Tá certo? Analogamente, um polinômio mônico, né? Um polinômio com coeficientes em Q de raiz cúbica de 3, que tem raiz de 2 como raiz, é, de novo, ignora que os coeficientes têm que estar aí, nesse outro corpo estranho, tá? Pensa que os coeficientes são racionais. Quem que seria um, então, com coeficientes racionais que tem raiz de 2, certo? Entre suas raízes. X ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2. Certo? X ao quadrado menos 2 tem coeficientes racionais e os racionais estão contidos nesse corpo aqui. Então, também tem coeficientes nesse outro do corpo maior. Então, beleza, eu já sei algum polinômio com grau 2 que tem raiz de 2 como raiz. E o grau da extensão é o grau do polinômio, do polinômio mônico de menor grau que tem raiz de 2 como raiz aí. Então, o grau da extensão é no máximo 2. Não pode ser maior que 2. Mas o que eu quero saber não é quem é esse grau A, quem é esse outro grau aí do outro lado, não. É B, não. Eu quero saber quem é que é o grau geral aqui, ó, que vai dos racionais até lá em cima. E aí, de novo, eu uso que o grau é multiplicativo. Então, por um lado, eu sei que o grau da extensão aqui, ó, é a mesma coisa que eu ir dos racionais para cá e daqui para cá. Como o grau ele multiplica, o grau geral seria 2 vezes A. Analogamente, é a mesma coisa que eu ir dos racionais até aqui e daqui para cá para cima. Como o grau ele também multiplica desse lado, o grau geral vai ser 3 vezes B. Como 2A e 3B são o mesmo grau, né, são o grau da mesma extensão, então eu sei que 2A é igual a 3B. Tenho essa equação aí. Então, daqui o que é que eu sei, por exemplo? Eu sei que, ó, eu posso escrever 2 vezes A como 3 vezes alguém. Então, 3 divide 2A. 3 divide de 2 vezes A. Só que, esse 3 é primo. E 3 não divide 2. Se um primo divide algum produto, ele divide um dos termos. É um resultado que a gente viu no curso também, tá? Como 3 não divide 2, 3 divide A. 3 divide A. A é positivo. Ele é o grau de um polinômio. E 3 também é positivo. Se um número positivo divide outro número positivo, o que divide não pode ser maior, né? Por exemplo, é, 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 4 divide 20. 4 é menor que 20. 20 divide 20. 20 é igual a 20, mas é impossível que um número maior divida um número menor. Se 3 divide A, então 3 é menor ou igual a A. Opa, então o que é que a gente sabe agora? 3 é menor ou igual a A e A é menor ou igual a 3. Então, A é igual a 3, certo? A é igual a 3. Beleza, pessoal? Eu já sabia que o A era menor ou igual a 3 porque eu sabia algum polinômio com grau 3 que tinha raiz cúbica de 3 como raiz
e com coeficientes em Q de raiz de 2. Então, o grau da extensão era no máximo 3. Agora eu sei que 3 divide A. Então, 3 é menor ou igual a A. Combinando as duas e na equações, eu sei que o A tem que ser igual a 3. E aí acabou agora. Por quê? Como o A aqui é 3, qual que é o grau da extensão, né? A gente representa ele assim, né? O grau da extensão, então, Q de raiz de 2 e raiz cúbica de 3 sobre os racionais vai ser o quê? Multiplicando, né? 2 vezes A. 2 vezes 3, 6. Só para simplificar aí a vida de vocês, tem dois tipos de exemplos desses que eu posso colocar lá na prova. Uma extensão em que os dois termos que eu acrescento aos racionais são raízes quadradas. Raiz de 2 e raiz de 5, raiz de 2 e raiz de 3, tá certo? Se for assim, com duas raízes quadradas, o argumento vai ser exatamente o mesmo desse exemplo que está aí agora na tela. Você vai ter que fazer alguma argumentação que nem essa aqui agora que está na tela agora, tá? Então, revisa esse exemplo aí. Agora, se eu acrescentar raízes de índices distintos, certo? Em geral, o que eu vou fazer aí seria colocar índices que sejam números primos, sejam distintos, tá? Para acontecer a mesma coisa daqui. Por que que eu pude concluir que o 3 ele dividiu A? Porque o 3 é o número primo que não divide 2. Então, ele tem que dividir o A. Isso aí só é possível porque todo mundo aí é, é primo, tá? Porque é 3, basicamente porque 3 é primo e porque 3 não divide 2, porque 2 é primo também. Beleza? Então, se for aqui, tipo, raiz quadrada de 2, raiz quinta de 8, por exemplo. Um é 2 o índice, né, da raiz, o outro é raiz quinta, é 5. 2 e 5 são números primos, então eu uso o argumento igual a esse aqui, em que eu tenho que usar a multiplicidade do grau para obter essa equação, e daí concluo. Então, revisa direitinho esse exemplo aí também, tá? Que tem esses dois tipos de exercícios que, que eu posso escolher para a prova. Alguma pergunta? Tem só mais um tipo de questão que eu queria resolver aqui agora, que é para achar o polinômio minimal de algum elemento. Eu resolvi um na última aula, vamos resolver outro agora aqui. Lembrando que também tem a parte de polinômios irredutíveis, tá? Então eu posso, que a gente fez na aula retrasada, de usar o critério de Eisenstein, de a gente fazer alguma mudança de variáveis para determinar se o polinômio é irredutível, tá? Dá uma olhadinha na aula retrasada também. Aqui eu só estou revisando o que a gente viu na semana passada, porque ficou muito assunto para o final do curso. Eu queria fazer mais detalhes com essa parte final. Não quer dizer que só o que vai cair é o que eu estou falando hoje, não, tá? Lembra da aula retrasada também, dá uma olhadinha lá, tá bom? Polinômios critérios sobre irredutibilidade de polinômios também podem cair na prova. E vão cair, tá? Eles vão estar lá na prova com certeza. Pronto, então, sobre esse último assunto aqui ainda, voltando, o que eu queria fazer aqui, aí por hoje, por último, seria esse aqui, ó. Determine o polinômio minimal. Determine o polinômio minimal de, vamos pensar aqui, 2 menos raiz de 2 sobre Q de x. Então, eu quero o polinômio minimal com coeficientes racionais, né? O polinômio mônico de menor grau, irredutível, com coeficientes racionais e que tenha 2 menos raiz
2 como uma de suas raízes. Eu vou resolver isso da seguinte forma. Inicia chamando x, tá, de 2 menos raiz de 2. Tem essa raiz aí, eu quero me livrar dela. Vou levar de ambos os lados ao quadrado. Eu vou ficar com x ao quadrado igual a quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Aí deu 6 menos 4 raiz de 2. Beleza? 6 menos 4 raiz de 2. Então, jogo 6 para o outro lado, eu vou ficar com x ao quadrado menos 6 é igual a menos 4 raiz de 2. Eleva ao quadrado dos dois lados mais uma vez. Então, aqui eu comecei elevando ao quadrado, né? Aqui e aqui. Ok? E aí vai dar agora o quê, né? Eu vou ter x à quarta menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao quadrado do lado de cá, que vai dar 16 vezes 2, 32. Ok? Maravilha. Joga agora 32 para o outro lado, ficou x à quarta menos 12x ao quadrado, certo? Mais 4 igual a zero. Bem, então esse polinômio aqui é, é p de x igual a x à quarta menos 12x ao quadrado mais 4. Ele é um candidato, porque eu sei que se eu substituir x aqui por conta dessa conta que eu fiz, vai dar zero. Então, 2 menos raiz de 2 é uma raiz aqui. Mas será que ele é o minimal? Será que o polinômio minimal é esse? Bem, ele vai ser o minimal se ele for se ele for irredutível. Se ele for redutível, aí ele não é o minimal, tá? Se ele for redutível, ele não é o minimal. Então ele vai ter que ter grau menor que esse. Beleza, então vamos ver o seguinte aqui, ó. Quais são as outras raízes desse polinômio? As outras raízes, as outras raízes desse polinômio. Ele é um polinômio que é biquadrado, né? Ele é um polinômio biquadrático. Então eu posso tentar resolver ele fazendo o seguinte: eu chamo y de x ao quadrado, e aí vai ficar o quê? Y ao quadrado menos 12y mais 4 igual a zero. Eu achar as raízes, né? Então, quem é que é o discriminante aqui, o delta? Delta fica b ao quadrado, 144, menos 4 AC. 144 menos 16 dá 128. Então, os valores de y seriam menos b, então 12, mais ou menos raiz de 128. 128 é o quê? É 2a, a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima é 128. Então, 128 é 2 a sétima, é 2 a sexta vezes 2, tirando a raiz quadrada de todo mundo aqui, vai dar raiz quadrada de 2 a sexta, é 2 ao cubo, é 8 raiz de 2, tá? 12 mais ou menos 8 raiz de 2 sobre 2a sobre 2. Então, isso aqui vai dar, simplificando já tudo, vai dar uma possibilidade seria 6. Tô achando que eu errei alguma conta aqui no meio do caminho. Será? Enfim, vamos ver. Vai ficar 6 mais 4 raiz de 2 e 6 menos 4 raiz de 2. Só ignora aqui isso, tá? Vamos ignorar isso aqui. Não vai ser relevante não, isso aqui não. Para os cálculos.
Vamos determinar logo se isso aqui é irredutível. É irredutível? Então, é um polinômio que é do quarto grau, né? Que é do quarto grau. Então, se ele não for irredutível, se ele for redutível, que opções que eu tenho? Eu poderia escrever ele como produto de um polinômio de grau 1 por um de grau 3. Lembra que o grau, quando eu multiplico polinômios, eu adiciono os graus. Ou eu poderia escrevê-lo como produto de 2 do segundo grau. Eu tenho como escrever ele como produto de um do primeiro grau por um que seja do terceiro grau. Então, se eu puder fazer isso, tem um polinômio do primeiro grau que é que, que divide esse, né? Isso só vai ser verdade se esse polinômio a IP de x tiver alguma raiz racional. Ele, ele tem a raiz racional, aí eu testo as possíveis raízes dele. Possíveis raízes dele, como aqui é um, as raízes só podem ser um número divisor de 4. Então, pode ser mais ou menos um, mais ou menos 2 ou mais ou menos 4. Se eu substituir o x por mais ou menos um, vai dar um menos 12 mais 4. Isso não dá zero. Eu substituir o x por mais ou menos 2. Isso aí vai dar 16 menos 12 vezes 4, 48 mais 4. Também não dá zero. Se substituir o x por mais ou menos 4, aí vai dar 4 a quarta, 2 a oitava, é 256. Menos 12 vezes 16. 12 vezes 16 dá quanto? Dá 32, 192. Mais 4 também não dá zero. O valor que dá não interessa não, tá? Só interessa que não é zero. Então, não tem raiz racional. Então, ele não tem como ser escrito como produto de um de grau 1 por um de grau 3. Então, se ele for redutível, a única forma é que eu escreva esse polinômio como produto de um de grau 2 por outro de grau 2, certo? Também, tá? Então, eu teria à quarta menos 12x ao quadrado mais 4 como algum de grau 2 vezes outro de grau 2. Se eu tiver como resolver essa equação, redutível. Se eu não tiver como resolver essa equação, então é irredutível. Vamos ver então, tá? Vamos sair comparando coeficientes aqui. Multiplicando do lado de cá, deixa eu fazer logo essa multiplicação. Multiplicando aqui, eu vou ter x ao quadrado vezes x ao quadrado, dá x à quarta. Com x ao cubo, eu vou ter x ao quadrado vezes... eu vou ter ax vezes x ao quadrado e x ao quadrado vezes esse cx que eu tenho aqui. Então, eu vou ter a mais c x ao cubo, mais, com x ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado vezes d, ax vezes cx e b vezes x ao quadrado. Então, juntando tudo, eu vou ter b mais ac mais d x ao quadrado, com x apenas. Aí eu vou ter ax vezes d e b vezes esse termo do meio que eu tenho aqui, esse c vezes x. Então, AD mais BC vezes x. E independente, eu só tenho o B vezes o D. Aí agora a gente vai sair comparando os nossos coeficientes. De x à quarta aqui já é igual de x à quarta aqui. De x ao cubo aqui tem que ser igual daqui, que é zero. Então, A mais C é zero, vai ser a nossa primeira equação. Segundo, de x ao quadrado aqui tem que ser igual de x ao quadrado aqui. Então, B mais AC mais D tem que ser igual a pronto, menos 12. Terceira equação é que AD mais BC tem que ser igual de x aqui, que é zero. AD mais BC é zero. E a última é que BD é igual a
A4. Tá bom, então, reescrevendo esse sistema, A mais C igual a zero, B mais AC mais D igual a menos 12, AD mais B vezes C igual a zero, e B vezes D igual a 4. É possível resolver esse sistema? Se for possível, o polinômio seria redutível, tá? E se não for possível, aí é porque ele é irredutível. Então vamos tentar resolver, iniciando pegando essa primeira equação aqui, ó, e escrevendo como C igual a, certo, menos A. O restante do sistema vira o quê? Agora, eu vou ter B menos A ao quadrado mais D igual a menos 12. Na outra equação lá embaixo, lá no meio, eu vou ter AD menos AC igual a zero. Colocando o A em evidência, então, fica A vezes D menos C igual a zero. E, por último, BD igual a 4. Ok, pessoal? Então, eu olho para a segunda equação. Vamos chamar essa segunda equação aqui de equação asterisco. Asterisco tem A vezes D menos C igual a zero. Então, ou A é zero, ou D menos C é zero. Lembra que todo mundo aí é racional, tá? A, B, C e D são racionais. Porque eu quero ver se eu posso escrever essa equação aqui, onde esses dois polinômios têm coeficientes racionais. Pois bem, então, o primeiro caso seria A igual a zero. Se o A for zero, a equação do meio já é satisfeita. A de cima vira o quê? Vira B mais D igual a menos 12 e B vezes D igual a 4. Com racionais, tá? Coeficientes racionais. É possível que aconteça isso? Eu quero dois números que somados deem menos 12 e que multiplicados deem 4. Números racionais, tá? Pois bem, então vamos ver se é possível. Vamos pegar aí o. Bem, os somados e dão menos 12 e multiplicados dão 4 é a mesma coisa que olhar para essa equação aqui, né? X ao quadrado mais 12x mais 4 igual a zero. Por quê? Porque o B e o D são as raízes disso. A soma dá menos 12 e o produto está dando 4. Quem que é o discriminante aqui? 144 menos 4AC. Então dá 128 de novo, igual tinha dado antes, né? Naquela conta que eu tinha feito lá que não ia levar a lugar nenhum. Então a raiz de delta não é racional, certo? Raiz de delta não é racional. Portanto, B e D aí não vão ser racionais. As raízes não são racionais. B e D não são racionais. Então, com o A sendo zero, não tem como. Beleza? Com o A sendo zero, não tem como. Vamos ver então com o A não sendo zero. Se o A não for zero, dá para fazer algo ainda? Então, se o A não for zero, o que eu vou ter vai ser que o D é igual ao C. Então, aqui não deu, tá? Vamos ver agora de outra forma. Vamos ver se dá com o D sendo igual ao C. Desculpa, D sendo igual ao B, né? Que aqui era AD mais B vezes menos A. Então, quando eu botasse o A em evidência, fica D e fica, fica D menos B. Então, aqui é D igual a B. Pronto, agora sim. Então, com D igual a B, o sistema agora vai ficar o quê? Né? Olhando para a minha equação de cima e para a minha equação de baixo. Eu vou ter
B menos A ao quadrado mais D, então 2 vezes B, certo? Menos A ao quadrado igual a menos 12. E na última equação, B vezes D, então B ao quadrado igual a 4. Ok, dessa última equação aqui eu tenho duas escolhas. Ou B é 2, ou B é menos 2. Se B for 2, aí o que é que vai ficar? Na equação de cima, na equação de cima, eu vou ter 2 vezes B, 4, menos A ao quadrado igual a menos 12. Isola o A ao quadrado, vai passar esse menos 12 para lá, fica 16, igual a A ao quadrado. Opa, essa equação aqui é possível de resolver, né? O A seria 4 ou menos 4. O que é que isso indica aí pra gente? Que aquele polinômio lá era redutível, tá? Só para finalizar, esse outro aqui seria possível com b igual a menos 2, ficaria menos 4 menos a ao quadrado igual a menos 12. Então, isolando esse a ao quadrado, ficaria 8 igual a ao quadrado. A não é racional, então esse caso aqui não dá. Mas esse caso aqui deu. Esse caso aqui deu com 4 ou com menos 4. O A pode ser 4 ou o A pode ser menos 4. Qual dos dois que vai ser, né? Na realidade. Então, vamos passar aqui para o último slide. Então, a equação da gente era x ao quadrado, a quarta menos 12x ao quadrado mais 4 ia ser igual a. Bem, vamos ver, né? Se o A for 4, como é que o sistema ele vai finalizar? Eu tenho B igual a 2, né? A igual a 4. Ou então B igual a 2 e A igual a menos 4. Lembra que o C é, é menos A, né? Então, se o A for 4, o C vai ser menos 4. O D e o B são iguais. Como é que seriam os meus polinômios? Eles seriam x ao quadrado mais ax mais b, x ao quadrado mais cx mais d. Então, se o A, lembra que o B e o D são iguais, então esse aqui são dois de qualquer maneira. Então, se o A for 4, fica x à quarta mais 4x mais 2. E se o A é 4, o C é menos 4. Aí ficaria x ao quadrado menos 4x mais 2. E se o A for menos 4, aí esse daqui de cima seria esse de baixo, e esse de baixo seria esse de cima. Só iria inverter, tá? Só que a ordem que eu multiplico vai dar no mesmo. Mas o que eu quero finalizar é com o quê? Que essa minha decomposição aqui seria multiplicando esse por esse. X à quarta mais 4x mais 2 por x à quarta menos 4x mais 2. Um desses dois aí tem o nosso elemento lá como raiz. 2 menos raiz de 2. Eu tenho que descobrir qual dos dois que tem 2 menos raiz de 2 certo como raiz. Então, qual tem 2 menos raiz de 2 certo como raiz? Ou esse ou esse. Posso fazer por Bhaskara de novo, né? Então, vamos considerar com esse daqui, por exemplo. Quem que é o delta dele? B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, deu 16 menos 8, deu 8. Então, as raízes seriam menos B, mais ou menos raiz de 8, sobre 2A. Raiz de 8 é raiz de 2 vezes 2 vezes 2, né? Raiz é de 4 vezes 2. Então, é 2 raiz de 2. Fica menos 4, mais ou menos 2 raiz de 2.
sobre 2. Simplificando, deu menos 2 mais ou menos raiz de 2. Então, aqui na frente deu esse menos, ó. Então, não é quem eu quero. Quem vai ser o outro. Só para a gente garantir que aqui é o outro, né? Precisa ser o outro, que é a única opção. Eu teria o delta seria o mesmo, 16 menos 4 vezes 1 vezes 2 também dá 8. Só que aí as raízes seriam menos b, mais é 4 agora, mais ou menos a raiz de 8, então mais ou menos 2 raiz de 2, sobre 2. Então 2 mais ou menos raiz de 2. Então 2 menos raiz de 2 é uma raiz desse daqui. E esse aqui agora, ele é irredutível. X ao quadrado menos 4x mais 2 é irredutível. Sim, por Eisenstein, né? É uma possibilidade. Ou por ver que ele não tem raízes racionais. As duas raízes dele são irracionais. E aí, polinômio do segundo grau, que não tem raiz racional, é irredutível sobre os racionais. Então, finalizando finalmente, esse polinômio é o minimal de 2 menos raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, na semana passada, a gente viu um exemplo em que aquele sistema que aparecia no meio do caminho agora era impossível. Então, já garantia que era irredutível. Aqui ele era possível de ser resolvido. Então, aquele polinômio de antes lá era redutível. Então, o minimal vai ser um dos dois fatores que aparecerem. Ou é esse de cima aí da esquerda, que é x à quarta mais 4x mais 2, ou é o da direita, x ao quarta menos 4x mais 2. Aí eu vejo qual dos dois é, verificando quais são as suas raízes. Então, só recapitulando, tem três etapas aqui. Tem quatro etapas, na realidade. Primeiro, eu começo com essa conta aqui para achar algum possível polinômio que tenha o número que eu quero como raiz, tá? Eu saio levando ao quadrado aqui a conta até eu não ficar com nenhuma raiz mais, tá? É, Em seguida, eu vejo se esse polinômio daqui é irredutível. Eu testo se ele é redutível. Primeiro, eu tenho que ver se ele tem raiz. Como que eu posso ver isso? Se ele tiver raiz, ele é produto de um de grau 1 por um de grau 3. Eu vejo se ele não tem raiz, verificando que ele não tem raiz nos racionais. Eu vejo quem são as possíveis raízes racionais, são os divisores desse aqui, do termo independente, certo? Verifico isso. Não deu para fazer assim. Então, eu testo como produto de 2 do segundo grau. Aí eu monto esse sistema, tento resolver o sistema. Se não der para fazer, é porque já era irredutível. Se der para fazer, é porque é redutível. E aí eu vou conseguir fazer essa fatoriação aqui. Deixa eu só fazer só mais uma conta antes de a gente finalizar a aula, porque eu acho que dá para fazer de uma forma mais fácil. Bem, vamos chamar aqui x como 2 menos raiz de 2. Ao invés de eu elevar aqui ao quadrado logo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos isolar a raiz de 2. Vamos fazer como raiz de 2 igual a 2 menos x. E aí agora eu elevo ao quadrado. Aí vai dar o quê? 2 igual a 4 menos 2x. Desculpa. É, 2 vezes um vezes o outro, né? Então fica 4x aqui mais x ao quadrado. Passando o 2 para o lado de dentro, aí vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero. Já saía logo direto, tá bem mais fácil. Então, só para recapitular. E aplicar Eisenstein aí, né? Oi? Nesse polinômio aí tem que aplicar Eisenstein, né? Aqui você agora aplica Eisenstein, ou como ele é do segundo grau, você usa Bhaskara para descobrir quem são as raízes dele. Vai ver que as raízes dele são irracionais, tá? Então,
ele não pode ser ele tem que ser irredutível, porque é um polinômio do segundo grau que não tem raiz racional, tá certo? Ou Eisenstein mesmo que já resolve aqui. 2 é um primo que divide esse e não divide esse, e 2 ao quadrado não divide esse aqui. Então, se no meu número aqui ó, só tiver uma raiz quadrada, dá para fazer assim, sai bem mais fácil. Agora, como no Não. exemplo da semana passada, que eu, se eu não me engano, era raiz de 2 mais raiz de 5, tem duas raízes quadradas, não dá para isolar de uma vez assim, já ficar com apenas uma raiz. Eu vou ter que elevar ao quadrado duas vezes, que nem eu fiz aqui. Eu tive que elevar duas vezes ao quadrado, não foi? Foi uma aqui e outra aqui. Então, se eu tiver duas raízes quadradas envolvidas na conta, o procedimento que eu tenho que fazer vai ser esse aqui. E nesse caso, fazendo assim, esse polinômio daqui, da conta aqui, é, esse sistema aí vai ser impossível, tá? Igual ao da semana passada. Mas só tiver uma raiz quadrada, assim sai mais fácil. Se tiver duas, aí realmente tem que fazer esse procedimento que eu fiz aí na resolução. Tá certo, pessoal? Então, ó, a prova não vai fugir disso aqui. Vai ter alguma questão sobre polinômios irredutíveis, certo? Também. E aí vocês revisem essa aula, revisem o material, as outras aulas. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Eu vou finalizar a gravação aqui, mas se vocês quiserem me perguntar mais algo, fiquem à vontade.